Hello! Vamos começar nossa aula de inglês e hoje nós vamos ver Simple Past Irregular Verbs, passado simples dos verbos irregulares. Os verbos no passado simples em inglês se dividem em verbos regulares, são aqueles que formam o passado com acréscimo de ed, e os verbos irregulares. Os verbos irregulares formam o passado e o particípio de maneira particular. Eles são facilmente encontrados em listas de verbos irregulares, que, por sua vez, são encontrados em livros de inglês, dicionários, internet, há uma variedade gigantesca de listas de verbos irregulares para consultar. Essas listas de verbos irregulares apresentam normalmente os verbos na forma básica, passado, particípio e tradução. As mais simplificadas não apresentam o particípio. Estas listas apresentam o verbo na forma básica em ordem alfabética. Para encontrar o passado, basta olhar na coluna seguinte. Embora alguns verbos irregulares se assemelhem entre si, eles não seguem uma regra de formação para passado e particípio. Vejamos alguns grupos. Begin, began, drink, drank, sing, sang, swim, swam. São parecidos, se assemelham, mas não seguem uma regra. Bring, brought, buy, bought, fight, fought, think, thought, teach, taught. Draw, drew, grow, grew, know, knew. Lend, lent, send, sent, spend, spent. Keep, kept, sleep, slept, sweep, swept. Write, wrote, forget, forgot, say, said, pay, paid. Observe que eles formam grupos de semelhança, mas não seguem regras. Alguns verbos nem se modificam entre forma básica, passado e particípio, como cost, cost, hurt, hurt, read, read. E outros mudam completamente, como o verbo go, no passado vira went. Para formar frases com o passado simples dos verbos irregulares, você observa que na forma afirmativa os verbos ficam no passado. Por exemplo, aqui nós temos o verbo go. No passado, went. She went to the movies alone last Saturday. Ela foi ao cinema sozinha no sábado passado. She went to the movies alone last Saturday. Para formar perguntas com o verbo no passado, nós usamos o auxiliar did antes do sujeito com o verbo principal na forma básica. Por exemplo, did she go to the movies alone last Saturday? Ela foi ao cinema sozinha no sábado passado? Did she go to the movies alone last Saturday? Observe que o did não altera o sentido da frase. Ele está aqui porque, em inglês, nós usamos um auxiliar antes do sujeito para formar perguntas. Para formar frases negativas, nós usamos o did com not, didn't, depois do sujeito, ou seja, no lugar da palavra não. Sempre que usarmos um auxiliar do passado simples, o verbo principal fica na forma básica, sem alteração. Por exemplo, she didn't go to the movies alone last Saturday. Ela não foi ao cinema sozinha no sábado passado. She didn't go to the movies alone last Saturday. Vamos ver outros exemplos. Aqui nós temos a forma básica do verbo find. Na forma afirmativa, este verbo fica no passado, found. The children found a treasure at the beach. As crianças encontraram um tesouro na praia. Neste outro exemplo, nós temos o verbo go out. Lembre-se que sempre que tivermos um verbo formado por duas ou mais palavras, é a primeira que muda, sempre a primeira palavra que muda. Por exemplo, went out. They went out together yesterday. Eles saíram juntos ontem. They went out together yesterday. Para formar perguntas, nós usamos o did antes do sujeito com o verbo principal na forma básica. Did the children find a treasure at the beach? Did they go out together yesterday? Para formar frases negativas, nós usamos o didn't, que é a abreviação de did com not, sempre no lugar da palavra não. E o verbo principal sempre na forma básica. The children didn't find a treasure at the beach. As crianças não encontraram um tesouro na praia. They didn't
go out together yesterday. Eles não saíram juntos ontem. E assim terminamos nossa aula de hoje. Have a nice day. Tenha um ótimo dia. Bye bye.